Padre Pio levantou-se bruscamente da mesa durante o almoço. Não disse uma palavra. 2 frades curiosos o seguiram em silêncio pelo corredor do convento até o portão de entrada. O que viram os deixou paralisados. O santo parou diante do portão fechado e começou a falar com alguém, mas não havia ninguém ali. Sua voz soava serena, como quem conversa com um velho amigo. Gesticulava, sorria, respondia a perguntas que só ele ouvia. Os frades se entreolharam, preocupados. Estaria Padre Pio ficando louco, perdendo o juízo? Aproximaram-se devagar, sem saber o que fazer. Quando finalmente chegaram perto, o santo se virou para eles com o rosto radiante. Não se preocupem, irmãos. Estou falando com algumas almas que no seu caminho do purgatório ao céu pararam aqui para me agradecer. Esta manhã, durante a Santa Missa, lembrei-me delas nas minhas orações. Este relato, preservado na tradição oral do convento e em biografias devocionais de Padre Pio, revela uma dimensão extraordinária da fé católica. Em circunstâncias excepcionalíssimas, por permissão divina, almas do purgatório podem se manifestar aos vivos. Não é regra, não é algo comum, não é algo que devamos buscar, mas a Igreja reconhece que Deus, em sua providência, permite essas manifestações para fins específicos: ensinar sobre a eternidade, chamar à conversão e pedir orações. Conta-se que certa noite, Padre Pio rezava sozinho no coro do convento, ajoelhado diante do altar. O silêncio era profundo. De repente, ouviu um farfalhar de tecido, ergueu os olhos. Um jovem frade estava junto ao altar-mor, espanando os castiçais, ajeitando as flores nos vasos. Padre Pio franziu a testa. Era hora do jantar. Padre Leone chamou com voz firme: "Vá jantar." "Não é hora de fazer isso." A resposta veio fria, de uma voz que não era a do Padre Leone. "Eu não sou o Padre Leone." Segundo o relato, aquela alma se identificou como um religioso que havia feito o noviciado naquele convento. Confessou que, durante seu tempo de formação, havia passado diversas vezes diante do altar sem fazer a genuflexão ao Santíssimo Sacramento. O que parecia um detalhe sem importância, uma negligência pequena, uma tibieza na reverência, tornara-se motivo de purificação. "Por favor, padre", suplicou a alma, "apressai o momento em que finalmente poderei ver a face de Deus." Padre Pio, comovido, quis ser generoso. "Amanhã de manhã, quando eu celebrar a Santa Missa, rezarei por vós." O que aconteceu a seguir marcou profundamente o santo. Segundo os relatos, a alma soltou um grito: "Como sois cruel!" Começou a chorar e desapareceu, deixando Padre Pio ajoelhado, com o coração despedaçado. Ele compreendeu tarde demais. Poderia ter celebrado a missa naquela mesma hora, mas dissera: "Amanhã." Aquele lamento, conta-se, abriu uma ferida em seu coração que ele carregou pelo resto da vida. Mesmo que não possamos verificar cada detalhe histórico desse episódio, a lição espiritual permanece clara. A missa e a oração têm poder real de socorrer os falecidos. E pequenas negligências repetidas, tibieza espiritual e falta de reverência podem deixar a alma com apegos e desordens que exigem purificação após a morte. Um dos relatos mais conhecidos da vida de Padre Pio envolve um visitante noturno. Há testemunhos que narram como, numa noite gelada de inverno em maio de 1922, após uma nevasca, o santo estava sozinho no salão comunitário, sentado junto à lareira, quando percebeu um homem idoso, vestido com roupas antigas, sentado ao seu lado. Todas as portas do convento estavam trancadas por causa do frio. "Quem sois vós?" perguntou Padre Pio. "O que quereis?" Segundo os relatos, o velho se apresentou como Pietro de Mauro, dizendo ter morrido naquele convento em 1908, quando o lugar funcionava como hospício. Contou que adormecera fumando e morrera queimado.
Pedia uma missa para ser libertado do purgatório. Padre Pio prometeu celebrar a missa. Levantou-se para acompanhar o visitante até a porta. O que aconteceu a seguir é descrito nas biografias devocionais. Ao abrir a porta, viu a praça coberta de neve intocada. O homem desceu os degraus e simplesmente desapareceu sem deixar pegadas na neve. Dias depois, conta-se que Padre Pio e o superior do convento foram à prefeitura consultar os registros civis de 1908 e encontraram a confirmação. Um Pietro de Mauro havia de fato morrido naquele local. E data. Esses relatos circulam há décadas entre os devotos de Padre Pio. Mesmo reconhecendo que nem todos os detalhes podem ser verificados historicamente com rigor científico, a Igreja valoriza a essência dessas narrativas. Elas confirmam a doutrina do purgatório, mostram a eficácia dos sufrágios e chamam os fiéis à oração pelos falecidos. Do outro lado da Europa, na Polônia dos anos 1920, Irmã Maria Faustina Kowalska, a religiosa a quem Jesus revelou a devoção à Divina Misericórdia, teve experiências místicas profundas relacionadas à vida após a morte. Seu diário, aprovado pela Igreja, contém descrições impressionantes. Em 1926, ela escreveu: "Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente encontrei-me em um lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste, uma multidão de almas sofredoras." É importante compreender que Faustina descreve em linguagem mística o que viu não como geografia física do além, mas como realidade espiritual. A Igreja reconhece essas visões como autênticas, mas não nos obriga a interpretar cada detalhe literalmente. O que Faustina testemunha é profundamente católico. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Só nós podemos ajudá-las. Após a morte, o tempo do mérito termina. As almas já não podem merecer nem reparar como nós. Por isso dependem dos sufrágios da Igreja militante nossas missas, orações, jejuns e indulgências. Faustina perguntou às almas qual era seu maior sofrimento. A resposta veio unânime: a saudade de Deus. Não é primeiramente o fogo que atormenta, é estar impedida de contemplar a face de Deus, quando se tem certeza de que um dia o verá. É morrer de sede vendo água cristalina a poucos metros, mas sem poder alcançar Hélia. Então, segundo seu diário, Faustina viu Nossa Senhora entrar naquele lugar de purificação. As almas a chamavam Estrela do Mar. Maria não as libertava, só Deus pode fazer isso. Mas sua presença materna trazia consolo no meio da dor. Santa Faustina também relata em seu diário um caso específico que a marcou profundamente. 2 meses após a morte de uma das irmãs da congregação, ela recebeu uma visita noturna. A irmã falecida apareceu-lhe envolta em sofrimento visível. Não disse nada. Apenas apareceu e desapareceu. Faustina imediatamente começou a rezar, jejuar e pedir que celebrassem missas por aquela alma. Na noite seguinte, a irmã voltou, mas em estado ainda mais grave, segundo a descrição mística do diário. Santa Faustina compreendeu. Aquela alma tinha dívidas espirituais que exigiam muita reparação. Intensificou suas orações e sacrifícios. Semanas depois, a irmã apareceu pela 3ª vez, mas completamente transformada. Seu rosto irradiava alegria. Disse: "Vós tendes verdadeiro amor ao próximo. Muitas almas tiraram proveito de vossas orações. Já não ficarei muito tempo no purgatório." Este testemunho, registrado no diário aprovado pela Igreja, confirma uma verdade consoladora. Nossa oração tem poder real de ajudar os falecidos. A comunhão dos santos é uma realidade viva. A doutrina católica sobre o purgatório é clara e tem fundamento bíblico sólido. O catecismo ensina:
Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Este ensinamento é constante na tradição da Igreja desde os primeiros séculos e foi reafirmado em diversos concílios e documentos do magistério, especialmente ao tratar dos sufrágios pelos defuntos. Já no século II, os cristãos rezavam pelos mortos. Nas catacumbas romanas, há inscrições pedindo orações pelas almas. O fundamento bíblico está no segundo livro dos Macabeus. É um pensamento santo e salutar orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Se os mortos estivessem todos no céu ou no inferno, essa oração seria inútil. Logo, existe um estado intermediário onde nossos sufrágios podem ajudar. Sobre as manifestações de almas, a Igreja é prudente, mas não as nega. Santo Tomás de Aquino ensinou que uma alma separada do corpo não pode aparecer sem permissão divina especial. São casos excepcionalíssimos, não regra. Deus permite essas manifestações para fins específicos. Ensinar sobre a eternidade, pedir orações, chamar à conversão, mas a Igreja proíbe severamente tentar invocar os mortos. A necromancia é pecado grave, condenado nas Escrituras. Deuteronômio adverte: não se achará entre vós quem consulte os mortos. Quem tenta forçar comunicação com os falecidos abre portas ao demônio, que pode enganar disfarçando-se de alma do purgatório. A verdadeira comunhão com os falecidos acontece pela oração dentro da Igreja. Celebramos ou assistimos missas por eles, rezamos o terço, oferecemos jejuns, praticamos esmolas, ganhamos indulgências, tudo sob a mediação de Deus, que é o único intermediário legítimo entre vivos e mortos. Se este conteúdo edificou sua fé, inscreva-se no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas verdades da doutrina católica que a Igreja guarda há 2000 anos. O que esses relatos e a doutrina da Igreja nos ensinam? Primeiro, que a missa é o sufrágio mais poderoso que podemos oferecer pelos falecidos. Deus pode aplicar seus frutos de modo extraordinário, conforme sua justiça e misericórdia. Santa Catarina de Gênova, mística do século XV, chegou a afirmar que as almas do purgatório considerariam uma fornalha terrestre como refrigério comparado ao fogo da purificação. Segundo, que mesmo falhas que nos parecem pequenas podem ter consequências na eternidade. Não é que qualquer deslize gere anos de fogo, mas negligências repetidas, tibieza espiritual, falta de reverência e apegos desordenados deixam marcas na alma que precisam ser purificadas. Terceiro, que após a morte o tempo do mérito se encerra. As almas não podem mais merecer, não podem mais reparar por si mesmas. Dependem totalmente dos sufrágios da Igreja. Por isso rezamos pelos mortos desde os primeiros séculos, é obra de misericórdia espiritual. Quantas almas estão no purgatório sem ninguém para rezar por elas? Quantas esperam há décadas porque foram esquecidas pelos vivos? Padre Pio e Santa Faustina dedicaram suas vidas a interceder pelos falecidos. Ofereciam cada missa, cada dor, cada momento por essas almas. As almas dos mortos andam entre nós? Podem ocorrer manifestações extraordinárias permitidas por Deus em circunstâncias excepcionalíssimas, mas não é algo comum nem algo que devamos buscar. O que é certo e universal é a comunhão dos santos. Estamos unidos aos que já partiram pela oração. Que os testemunhos de Padre Pio e Santa Faustina nos movam a 3 resoluções concretas. Rezar diariamente pelas almas do purgatório, especialmente nossos entes queridos falecidos. Assistir ou mandar celebrar missas por elas, que é o sufrágio mais eficaz, e buscar viver em estado de graça, purificando-nos agora pelos sacramentos para não precisarmos de longa purificação depois da morte.
As almas clamam por nossas orações, e nós temos o poder, pela graça de Deus, de ajudá-las, que não deixemos nossos irmãos sofrendo quando podemos socorrê-los, porque o amor e a oração atravessam até o fogo da purificação, unindo céu e terra na comunhão dos santos que nunca se rompe.